Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindas e bem-vindos ao CPT Sesc. Bem-vindas e bem-vindos ao Laboratório Cênico Vagamundos e essa sua primeira etapa, Abrindo Terreiros. Vagamundos é uma residência artística que integra a nova programação do Centro de Pesquisa Teatral e foi elaborada a partir do eixo de criação e experimentação. É a primeira residência de uma série contínua que contará sempre com diretoras e diretores convidados para suas coordenações. Esta primeira residência, Vagamundos, é coordenada pela diretora e pesquisadora Maria Thaís e se divide em 3 etapas. A primeira delas é esta, da qual o nosso encontro de hoje faz parte, Abrindo Terreiros. Uma série de 13 encontros para a construção e o estabelecimento de um espaço comum em que pensares e saberes diversos confrontam-se e confluem. Está no ar desde meados de setembro, é veiculado aqui no canal do CPT no YouTube, está aberta ao público, sempre às quartas e quintas-feiras, às 14 horas. A segunda etapa será o Talhar, para o qual recebemos inscrições do público interessado em participar e que tem vagas limitadas. As inscrições estão encerradas. No momento, seguimos com a seleção das pessoas que se inscreveram para dar início ao trabalho, então, com esse grupo já definido, na segunda semana do mês de novembro, do mês que vem. Essa etapa, o Talhar, será a etapa de trabalhos práticos, de experimentações, das elaborações cênicas, propriamente, se estenderá até abril de 2021. Em maio de 2021, como desdobramento do Talhar, haverá o Encantar, em que criações cênicas, resultados do processo, poderão ser apresentadas ao público. Mais detalhes sobre os Vagamundos e sobre toda a programação do CPT Sesc podem ser encontradas na página sescsp.org.br/CPT. Entre o nosso público do Abrindo Terreiros, dessas conversas, há as pessoas que fizeram as suas inscrições e nesse momento estão sendo selecionadas para seguir na residência depois. A essas pessoas nós solicitamos como requisito que acompanhassem essa primeira etapa, Abrindo Terreiros. E por isso nós pedimos a gentileza de registrar a sua presença, você que está inscrito, no link que está aqui na descrição do vídeo no YouTube. Basta clicar no link, preencher o nome completo em um campo que vai se abrir, estará disponível para você colocar o seu nome completo e enviar. Vou passar agora a apresentação de Maria Thaís e das nossas 2 convidadas de hoje. Maria Thaís é professora, pesquisadora sênior do Museu Paulista e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo. Foi professora doutora do Departamento de Artes Cênicas da ECA, da Universidade de São Paulo, nas áreas de atuação e direção teatral. Foi diretora do Teatro da Universidade de São Paulo, TUSP, e fundou em 1999 a Companhia Balagã, reconhecida em 2014 como Patrimônio Imaterial da cidade de São Paulo. Ela está hoje emitindo seus sinais de São Paulo, capital. Temos o prazer de ter conosco Sandra Benites, da etnia Guarani Kaiowá, falando da capital do Rio de Janeiro, e Cicina Chavante, da etnia Chavante, falando de Barra do Garças, no estado do Mato Grosso. Elas vão nos apresentar um pouco dos modos de vida, os saberes, as tecnologias e as formas de resistência de seus povos em um recorte diante da diversidade de cosmovisões e da complexidade do pensamento dos povos originários. Sandra Benites Guarani Andevá é mestre em Antropologia Social, doutoranda em Antropologia Social e curadora adjunta do MASP, Museu de Arte de São Paulo. Cicina Chavante atua no movimento indígena desde 2008, contribuindo nas ações de defesa dos direitos dos povos indígenas em sua diversidade. Colabora na avaliação de políticas públicas voltadas a povos indígenas, como profissional ou voluntária, através de conferências sobre saúde, ambiente, o cerrado, as mudanças climáticas, soberania alimentar, modos de produção, também cultura, mulheres, juventude e direitos indígenas. É uma das grandes colaboradoras no acampamento Terra Livre, que é a maior assembleia dos povos indígenas do Brasil, e trabalha na gestão da Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, que em 2019, ano passado, realizou a sua primeira edição. Colabora ainda em diversas ações internacionais na América Latina e no Caribe, como a Rede LAC, o Fórum Internacional de Mulheres Indígenas e o Centro de Culturas Indígenas do Peru, Xirapac.
Bom, seguiremos agora com uma fala de aproximadamente 30 minutos de nossas convidadas, em triálogo com Maria Thaís. Eu queria pedir ao público, a respeito da participação com perguntas, questões, apontamentos, que as fizesse no chat do YouTube, no momento que acharem necessário, enfim. Não é preciso esperar até o final, quando a gente vai incluir essas perguntas na conversa. Essas questões, essas perguntas podem ser colocadas desde já e a gente vai organizando aqui para depois incluir na conversa. Gostaria ainda de dizer que nós estamos transmitindo de locais distantes, diferentes lugares do Brasil, a partir de diferentes condições de conexão de internet, que, portanto, podem acontecer quedas, ruídos, etc., que é normal, estamos todos lidando com essas questões atualmente e que estamos aqui em equipe também para procurar solucionar o mais rápido possível essas questões. Aliás, aproveitando, a gente teve um problema na rede dos intérpretes de Libras para a entrada deles, e então eles vão entrar aqui durante a conversa. Talvez nesse momento vocês percam um pouco as nossas imagens, os rostos aqui, vão ver um pouco de uma tela com o letreiro do Vagamundos, e logo em seguida a gente reaparece. Thaís? Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Com muita alegria, eu tenho tido, essas semanas do Abrindo o Terreiro tem sido para mim de muita provocação e de muita alegria também. Lembrando, como disse o Nego Bispo a semana passada, quem não sabe fazer festa não sabe fazer guerra. Então, a alegria é um dos elementos fundamentais para que a gente possa celebrar e, portanto, guerrear, portanto, estar preparado para as lutas. Hoje eu queria agradecer as duas convidadas, a Cicinã Chavante e a Sandra Benites, por terem topado essa empreitada, de estarem aqui com a gente. Aqui hoje eu acho que a gente quase não fecha o Abrindo Terreiros, mas a gente fecha um ciclo muito importante de uma presença de povos ameríndios bastante expressiva para o nosso tamanho. Obviamente que nunca a gente não dá conta, né, da diversidade de povos, mas a gente teve aqui representado praticamente 7, 8 povos, né, durante os nossos encontros. E eu queria lembrar, né, porque também vão chegando muitas dúvidas e questões sobre o Abrindo o Terreiro e sobre as nossas intenções. Eu queria aqui reafirmar esse lugar de escuta, onde a nossa posição, a nossa intenção foi que nós pudéssemos, a partir dessa escuta sobre determinadas culturas com as quais a gente lida cotidianamente, pertence e muitas vezes não consegue se reconhecer, não consegue reconhecer nela os fundamentos, e que nós, né, como artistas, possamos pensar sobre o nosso fazer artístico, nos questionando sempre quais são as noções, né, que nós estamos usando, que nós estamos aplicando, são nossas, são de outros. Como é que a gente dialoga com isso? Qual é a ética que nos rege, que rege a nossa relação com culturas que são seculares, que são milenares? Não seculares, são milenares. Por outro lado, tentar entender que esse fazer coletivo dessas culturas, ele é singular exatamente por isso, porque ele aponta aí um fazer que é coletivo. A nossa pretensão, por outro lado, não é colocar nenhuma verdade, mas nem disputar uma centralidade de pensamento. Mas, como o Tommy disse, coexistir, poder coexistir sem se sobrepor, poder coexistir pensando numa ecologia de saberes, numa diversidade de saberes, numa multiplicidade de conhecimentos. Foi isso um pouco que nós ouvimos de todos os parentes indígenas que aqui estiveram, e reforçando, né, esse caráter dos povos indígenas como base de pensamento. E aí, meu convite a mim mesmo e a todos nós que estamos aqui semanalmente sendo tocados, movidos pelas falas, é que a gente abra a nossa escuta e, repito, mesmo para aquilo que a gente aparentemente não tem entendimento. Porque o entendimento é alguma coisa que talvez venha
a posteriori, com o tempo, né? Que a gente abra a nossa escuta para esses lugares que nós desconhecemos. Enfim, muito obrigada e que a gente tenha uma boa tarde. A Cicina vai começar. Muito obrigada, Cicina. É um prazer enorme tê-la aqui com a gente. Bem-vinda. Bem, Royo Arroy, boa tarde. Obrigado, Maria, pelo convite, mas também por essa oportunidade. Agradeço também ao SESC também, porque por mais que seja o SESC São Paulo, eu estou no Mato Grosso, mas a gente sempre vê o SESC promovendo, não só o SESC, mas o próprio Sistema S, né, promovendo várias ações, não somente uma questão de inclusão, mas tentar também minimizar, né, esses processos de preconceito e de racismo que se tem diante essa diversidade da nossa sociedade brasileira, né? Então, acredito que é uma ação de boa prática, né, que vocês estão realizando, que é de também proporcionar através das redes sociais. Eu estava vendo, fui ali no YouTube vendo os comentários do Mundo Online, realmente o mundo é online, né? Então, assim, através dessas redes sociais, desse mundo online, a gente tentar se aproximar um pouco diante da diversidade que a gente tem com os povos indígenas. Bem, eu já fui apresentada, né? Eu vou falar, então, diante dessa questão da cosmologia, que são esses modelos complexos, né, em relação a quem somos nós no mundo ou do universo, eu só vou dizer assim que o diálogo, as reflexões que eu vou fazer é algo muito particular meu. Então, assim, a partir de uma mulher chavante, levando em consideração a diversidade que a gente também tem enquanto povos indígenas, mas também enquanto povo. Né? Nós, chavantes, nós somos aproximadamente 23 mil indígenas chavantes e localizados em 9 terras indígenas diferentes. Então, assim, nós somos um povo, né? Existem vários tipos de rituais e cerimônias que são comuns entre nosso povo. A língua é a mesma, mas não significa que nós somos iguais. Né? Então, acredito que quando se fala também dessa diversidade, é também trazer isso. Né? Então, por exemplo, uma palavra que a gente fala, o arazu. O arazu é o não indígena. Na minha região fala o arazu, mas em outra região já tem um sotaque diferente, igual da região de Pimentel Barbosa, já fala o aradiu. Então, nós somos um povo, mas também somos diversos, né? E também temos as nossas particularidades enquanto povos indígenas. A minha terra indígena é a terra indígena São Marcos, que é a segunda terra indígena mais populosa, né, de chavanes que a gente tem. São aproximadamente quase 5 mil indígenas. A minha aldeia é a aldeia Namucorá, só que hoje eu estou falando aqui com vocês de Barra do Garças, que é o nosso município de referência, que fica mais próximo da nossa região. E um dos motivos que me traz também para estar aqui no município de Barra do Garças, como foi falado na minha apresentação, eu sou uma defensora de direitos dos povos indígenas, e antes desse processo pandêmico, a gente fazia mobilizações, reuniões, seminários, oficinas, tudo presencialmente, né? É o olho no olho. Eu acredito que não somente para nós, povos indígenas, mas para toda a sociedade, indígena ou não indígena, branco, negro, para quem é das artes, né, Maria Thaís? Principalmente, eu acredito também para as pessoas que são das artes, que são das cênicas, que tem a questão do olhar, do corpo estar sentindo falta. E agora, com o processo pandêmico, a questão do distanciamento, a questão da segurança de todo mundo e o sistema mundo online acaba que essa atuação também, não somente mim, como defensora dos direitos indígenas, os direitos humanos como os povos indígenas, mas também o próprio movimento indígena também está tendo que se adaptar a essas novas tecnologias para a gente poder continuar se mobilizando. Então, por isso, eu estou aqui em Barra do Garças também, porque acabo tendo uma conexão de melhor qualidade do que na aldeia e consigo, digamos que, não manter uma rotina, mas continuar nesse processo de contribuição, né, em relação à defesa dos direitos dos povos indígenas. Bem, eu falei demais, vou esperar, assim,
para você me instigar mais a falar, porque senão eu vou falando. Não, eu acho que eu queria um pouco, na verdade, que você fala aí sobre essa diversidade, né? 23 mil pessoas, 23 mil chavantes, a gente quase sempre tem uma dimensão dos povos indígenas como se fosse... não tem uma dimensão tão grande de quantidade, né? 5 mil em um povo, 11 mil em outro, Chacriabás, que são 11 mil, ou os caigangues, que vieram 40 mil pessoas, enfim, 23 mil chavantes, né? Então, esse aspecto da diversidade, mas o que você consideraria para o chavante, né? O que é o ser chavante? Chavante provavelmente não é a palavra que vocês se autonomeiam, não é? Então, eu tenho uma sensação, uma impressão na minha experiência com os povos indígenas é que o nome ele é muito importante, né? Então, como é que vocês se nomeiam, se é possível falar disso, e como é que isso traduz esse ser chavante, né? Vou usar a palavra que os não indígenas usam. Bem, nós nos autodenominamos como Auem-Utab. Né? Assim, o Auem-Utab, aí tem a questão da própria da tradução, assim. Tem uns chavantes que traduz como um Auem-Utab, o Autab, ele reforça a intensificação. Então, assim, tem alguns chavantes, quando traduz, diz que Auem-Utab é como se fosse povo autêntico. Outros já traduzem como gente de verdade ou povo de verdade. Então, não se tem uma tradução única, mas sempre traz esse viés, né? É o povo verdadeiro, é o povo autêntico, ou gente de verdade, né? Gente verdadeira. Nós somos, então, os Auem-Utab. Quem somos nós enquanto chavante? Bem, como eu falei que como a gente tem uma diversidade, nós somos um povo só. E, apesar de ser um povo só, cada ser, cada indivíduo, cada um de nós, a gente passa por processos similares, alguns em relação aos rituais, né? Os homens têm os rituais deles, as mulheres têm alguns... a gente não tem nenhum ritual específico para nós mulheres, mas tem algumas cerimônias que há também a nossa participação enquanto mulheres indígenas. Então, há momentos em que há esse coletivo, do nosso ser chavante como coletivo, e quanto abrange, então, todos esses rituais, essas cerimônias que é enquanto povo. Agora, se for para eu dizer quem sou eu, Cicinã Chavante, aí já é uma outra questão, que já não vem mais somente a construção de um processo coletivo enquanto povo chavante, mas também de um processo coletivo enquanto povos indígenas, né? Que é a partir do momento que a gente está em contato e convivência com outros povos indígenas, com outras sociedades também não indígenas, mas também da própria construção individual, que eu acredito ser que é nós, que é eu nessa cosmologia do universo, né? Então, acredito que é todo esse conjunto que vai desde do coletivo para um processo individual. Mas eu acredito que eu, particularmente, quem sou eu, Cicinã Chavante, nesse universo chavante, eu acredito que eu sou uma mulher chavante, como alguns mesmos chavantes falam para mim, você é diferente. Aí eu falo diferente porque, não, você pensa diferente, às vezes você pensa igual branco, eles falam, né? Eu não gosto de falar a denominação branca, eu prefiro dizer o não indígena, porque se a gente fala branco, tem que falar igual, o branco quem? É o branco, é o negro, é o pardo? Então, eu prefiro dizer o não indígena. E isso é até uma questão também que, no próprio convívio político, a gente vai adaptando, né, utilizando melhor esses termos, né, no qual foi colocado também, né, para os meus ancestrais, por assim dizer, no processo de colonização. Mas eu acredito que eu, igual alguns chavantes falam que eu sou diferente, alguns falam que eu penso igual branco. Eles falam que alguns falam que eu penso igual branco não somente por estar nesses dois mundos, o chavante, né, o Auem-Utab ou o Arazu, que é o não indígena, mas eu acredito também que, por mais que eu participe
de alguns rituais que são coletivos, que a gente, nós, quanto mulheres indígenas, possam estar participando, às vezes eu chego, já aconteceu comigo, Maria, de chegar num dilema, nesse processo também da cosmologia do universo e conceito chavante, por exemplo. Quando eu estava na época de faculdade, eu fiz faculdade no Mato Grosso do Sul, e foi um momento no qual o meu grupo etário de grupo chavante, tipo assim, no chavante a gente se divide em 2 clãs. Clã Presa Ono, clã Onauê. Esses somos nós chavantes, 2 grandes clãs que juntos se complementam. Né? Não pode haver relacionamentos com pessoas do mesmo clã, somente com o clã oposto. Então, são 2 metades que juntas se formam o povo chavante, somos nós. Mas essa composição também quanto povo também se divide por grupos etários, que somos, a gente tem 8 grupos etários. Então, assim, para ficar bem fácil para as pessoas entenderem, é como se fosse assim, como se todos os times de São Paulo fossem aliados. Imagine, Corinthians, aliado do Palmeiras, aliado do Santos, é como se todos os times de São Paulo fossem aliados. E 4 times do Rio de Janeiro, Vasco, Flamengo, Fluminense, fossem aliados. Enfim, são 4 grupos, então. São 8 grupos. E esses 8 grupos, eles vão se intercalando. Vou mostrar aqui na câmera, porque eu sou muito questão do... Eu tenho que ver para estar entendendo, sabe? Então, assim, esses 8 grupos vão se intercalando, como se fosse time A e time B. Então, vem do grupo Entepar e do grupo Apareú. Quando termina um grupo, aí vem outro. Aí vem um no grupo do time B, do grupo A, e assim vai. Então, tem essa rotatividade. E esses grupos, eles vão mudando mais ou menos a cada 5 anos. A cada 5 anos é como o processo do ritual de fração de orelha dos rapazes para se tornarem homens. Então, tem um grupo, quando eles terminam aquele processo ritualístico de em torno de 5 anos, aí vem um outro grupo. Aí, depois de 5 anos, aí vem outro. Né? Então, é dessa forma. E quando eu estava no momento de faculdade, era a época do meu grupo estar em processo ritual. Então, é outra parte do eu ser chavante. Só que, infelizmente, eu não consegui participar desse momento do processo da iniciação do ritual, porque eu estava na faculdade. E para quem sabe, assim, para quem já fez faculdade ou simplesmente está na escola, sabe que nem sempre os professores, mas especialmente as universidades, não vai liberar um aluno para ficar 15 dias ou um mês fora, porque vai participar de um processo cultural do seu povo. Ou seja, você reprova por falta. E naquele momento eu optei fazer a faculdade, porque o meu pai, quando ele era vivo, ele sempre falou que a gente tinha que estudar, que era a partir do estudo que a gente ia contribuir para a melhoria ou para a defesa dos nossos direitos enquanto povos indígenas, era através do estudo. Só que, assim, isso foi o que o meu pai... Então, meu pai é chavante, meu pai me deu esse ensinamento. Eu não vejo como educação, ele me deu como ensinamento. Só que aí tem chavante que fala assim, se não pensa como branco. Porque está dando prioridade a outras questões que não é tradicionalmente chavante, que é a questão educacional escolar, mas às vezes quando vem isso, às vezes eu fico assim meio no conflito, falo, poxa, que chato, né? Eu tive ensinamento de um pai que é chavante, que disse o que era o melhor para mim numa estratégia a longo prazo, e assim mesmo vem um próprio chavante, um outro chavante, e diz que não, eu estou com pensamento como branco, porque eu dei prioridade para a minha questão educacional escolar e perdi a fase inicial do processo ritualístico. Então, assim, eu trago essa reflexão, Maria Thaís, para dizer também o quão é complexo. Eu acredito que nós, povos indígenas, em 2021, na época eu estava na faculdade 10 anos atrás, então 2 anos atrás, mas em 2009, mas o tanto que é complexo nós, povos indígenas, estar nesses 2 mundos. Então, aí a gente traz um exemplo de diversidade quanto povo, né? Somos um povo só, mas com pensamentos diferentes. E também essa cobrança do ser chavante,
que vem também não somente no contexto cultural, mas às vezes vem da imagem do outro, da sociedade externa. Ah, vocês usam celular, vocês não são indígenas, vocês usam roupa, vocês não são indígenas. Então, assim, eu acredito que o ser chavante hoje, no meu ponto de vista, não só o ser chavante, mas o ser indígena, o ser originário hoje é um desafio muito grande. Porque às vezes pode vir por uma cobrança interna, por não ter o conhecimento da diversidade fora e saber, sim, que tem muita coisa aqui fora que fortalece as nossas ações. Tem coisas ruins, tem, mas tem muita coisa que fortalece as nossas ações, tem muitas coisas que somam e agregam, de fato, né, os nossos direitos, os nossos deveres e as nossas defesas, mas também vem um outro lado, né? Às vezes, quando vem a cobrança, às vezes, de não indígena, dizer que às vezes a gente deixa de ser indígena. Ah, você fala tão bem português? Como assim você é chavante? Acontece muito isso aqui na cidade. Ah, mas você fala tão bem. Então já vem outro contexto, que é do preconceito e do racismo. Então, eu acredito que essa diversidade nossa, enquanto povos indígenas, nosso ser, eu costumo dizer que a gente vive nesses dois mundos, mas será que é dois mundos mesmo? Será que é só o nosso chavante e o não indígena? Sabendo que há uma diversidade no nosso mundo chavante, sabendo que há uma diversidade também na sociedade não indígena. Então, eu acho que eu tenho que começar, como eu disse, que nós, enquanto povos indígenas que atuamos no movimento, a gente se adapta a determinadas terminologias para ser melhor politicamente correto, né, e deixar de ser o branco e falar o não indígena. Eu acredito que eu também tenho tentado pensar numa terminologia cosmologicamente correta, que não é mais os dois mundos, mas talvez o ser chavante nos mundos que existem, não nos dois, mas nos mundos que existem. Muito belo isso, Ticinina. Muito belo, porque acho que quando a gente pensa um mundo sem centralidade, talvez a gente consiga abarcar maior a diversidade, né? Se a gente pensar somente um mundo onde o um ou o outro é só uma das formas de pensar, mas que existem outras, às vezes a gente precisa, como você próprio explicou, a estrutura, né, do povo chavante tem essa divisão por clã, mas não é tão simples essa duplicidade, não é? Aí tem outra divisão, que é a divisão etária. Então, é um sistema complexo. Dois, talvez seja só aparência, mas o sistema é muito mais complexo, tem outras subdivisões que precisam ser observadas e respeitadas, né? O sistema parental indígena, ele é extremamente complexo, eu confesso que, apesar de olhar, ouvir cada vez mais, eu sempre faço um esforço para entender, porque nós estamos acostumados a pensar o mundo dessa forma binária e ela é muito restrita. Ela restringe, inclusive, a nossa maneira de pensar, né? Eu queria te fazer só mais uma provocação antes de passar a palavra para a Sandra, né? Que é sobre o que você chama esses marcos, que são cerimônias e são rituais. São inúmeros, eu sei, não é? Mas você poderia nos dizer, do seu ponto de vista, ainda que você não tenha participado de uma cerimônia tão fundamental quanto essa iniciática, né? Existem determinados, talvez, marcos ritualísticos que fazem parte de modo muito fundamental para vocês. Quais seriam esses marcos? Você poderia nos dar um pouco essa noção? Então, eu falei desse ritual que eu não pude participar no início, mas eu participei do meio para o final, por assim dizer, o Daiono, que é esse processo de furação de orelha dos rapazes. E resumidamente é como se fosse o processo de furação de orelha, mas não é só a furação de orelha, né? São vários momentos, por isso são 5 anos, né? Tem vários momentos, tem a questão dos padrinhos, das madrinhas. Então, eu participei mais só do momento do meio para o final, por assim dizer, que é o do Daiono. Mas tem um ritual que se chama o Ayarine, ou Darine, que é a iniciação espiritual. É um ritual dos homens que quando os jovens, ou às vezes jovens ou rapazes, em torno de 40 dias, eles
Ele se divide em 32 grupos. Eu vou falar de uma visão assim, bem minha como mulher chavante, porque a gente participa não diretamente no processo do ritual, né? A gente só participa em uma parte, que é como a gente às vezes fala, que é meio que para salvar a vida dos jovens que estão iniciando. Porque, assim, do que eu vejo, né, do que eu posso participar, né, do que eu vejo, do que eu posso participar, são divididos entre 2 grupos, né, os rapazes e os meninos da madeira ou do chocalho. E eles são divididos através do corpo físico. Né? Normalmente, aqueles mais magrinhos, delgados, é o do chocalho, aqueles mais, né, fortinhos e tal, troncudos, é o da madeira. E esses jovens, esses meninos, esses rapazes, eles ficam em torno de 40 dias dançando, desde quando o sol nasce até o sol se pôr. A alimentação é restrita, a água muito mais, não podem tomar banho durante esse período e eles ficam cantando e dançando no sol do cerrado do mês de julho. Então, assim, o sol do cerrado do mês de julho, para quem não conhece, para quem está sentindo tipo, essa onda do calor, é como se fosse essa onda do calor no mês de julho. Então, assim, não chove. É como daqueles redemoinhos no meio da aldeias, aqueles temporais, que vem aqueles redemoinhos gigantes, vermelhos, sol, pó. Então, assim, é um momento, pro olhar do outro, normalmente, alguns falam que é como se fosse um momento de dor e de sofrimento. Mas para nós chavantes, a gente não vê como dor e sofrimento. A gente vê como uma ressignificação. É necessário, digamos, não é uma dor ruim, mas é necessário esse sofrimento para que esses jovens que estão passando esse processo ritualístico, no momento desse ritual, eles possam elevar o seu espírito e conseguir chegar, né, com o mundo espiritual. E nós, mulheres, quem somos nós, né, nesse momento? Nós, mulheres, a gente que vai cuidar desses jovens, principalmente na questão da alimentação. Como eu falei, a alimentação é restrita, mas a gente prepara a alimentação desses jovens. Eles não podem comer carne, não podem comer vários tipos de alimento durante esse período. A água também é restrita, então quando os jovens eles estão na aldeia cantando e dançando, tem como se fossem uns guardas, que já passaram por essa fase. Assim, a cada momento do ritual eles vão evoluindo assim, né? Subindo a hierarquia. E esse ritual não é um ritual que acontece todos os anos, a cada 7, a cada 10 anos. Então, assim, é um ritual que demora muito tempo para acontecer. E a gente tenta, então, os jovens ficam dançando e cantando, um grupo dança a aldeia toda, a nossa aldeia em círculo, o outro fica cantando, e os guardas ficam ali meio que protegendo, sem deixar nós passar. Então, a gente tenta burlar essa barreira de proteção desses guardas. Antigamente, na época mais antiga, era cabaça. Não sei se quem já viu cabaça, era cabaça. Aí os guardas pegaram essa cabaça e pof, quebrava. Então, antigamente tinha que plantar muita cabaça. Hoje em dia quase não se usa cabaça. Hoje em dia é garrafa PET, com essa garrafa de água aqui, né? Hoje em dia é garrafa PET. Então, a gente tenta burlar essa segurança desses jovens. Então, nós mulheres, pode ser a avó, as tias, as irmãs, todas as meninas, todas as mulheres tentam burlar a segurança para minimamente dar um pouco de água para esses jovens. E é um momento muito bom, porque às vezes, quando a gente não dá conta, às vezes tem uns sobrinhos nossos, culturalmente eu sou avó, fala assim: avó, você não correu muito para me dar água, eu passei sede hoje. Então, assim, nossa, tipo, a gente corre e os guardas estão ali tentando pegar. E depois desses longos de 40 dias, igual eu falei assim, nós mulheres, a gente não participa diretamente, digamos, nos processos de tomada de decisão, mas a gente tem a nossa presença, no meu ponto de vista, muito importante, que é do cuidar. Né? É do cuidar dessas crianças, é do cuidar desses rapazes que estão nesse momento ritualístico. Eu falei assim, para alguns é sofrimento. A gente olha, a gente vê o corpo humano de uma criança ou de um jovem no sol de 40 graus todos os dias, sem poder se alimentar direito, ou sem poder beber, é sofrido para a gente, mas a gente pensa que aquilo ali é para o ápice, é para o melhor deles.
para o melhor deles, para que quando eles forem dormir, de acordo com o processo alimentar, do cuidado do corpo deles, físico, da saúde, mas também do cuidado mental, eles vão conseguir chegar ao ápice espiritual, e assim eles vão conseguir ter melhores sonhos. Todos nós sonhamos, mas não são todos que têm bons sonhos. Todos nós sonhamos, mas não são todos que conseguem interpretar os sonhos, e não são todos que conseguem ter respostas, né? Como de ter aquele até filme Premonição, né? Não são todos que têm premonições através dos sonhos. Então, assim, não é ruim, não é uma dor. É algo necessário para a evolução do próprio ser chavante. Então, assim, eu sei que para mim é um ritual muito bonito, porque eu pude acompanhar durante todo o processo, quando aconteceu no último momento. Então, assim, ver os meus sobrinhos naquele momento, e estar com as minhas irmãs, com as minhas sobrinhas, a gente tentando burlar a segurança, a gente sofre, mas a gente dá risada. Ah, você viu, eu dei conta de correr. Então, assim, é muito bom também esse processo coletivo para uma construção individual do ser chavante também. Muito obrigada, Sinan. Muito obrigada. Eu acho que estão começando a chegar as respostas aqui, as perguntas aqui, né? Mas a gente deixa isso para depois. Então, eu vou passar a palavra para Sandra. Sandra Benites, que é uma Guarani. E, enfim, muito obrigada, Sandra, também pela tua presença. E assim, você pode falar o tempo que você quiser, aí, né? Meia hora, enfim. Ou se você quiser que a gente crie essa interlocução, fique à vontade também. Tudo bem. Boa tarde. Então, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou com fone de ouvido que... Estamos sim, Sandra. Estamos. Aí eu vou continuar. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer mesmo o convite e a equipe que estão aí do outro lado, embora que a gente está online, mas a gente está se falando, está se vendo, né? E também agradecer a parenta que eu não conhecia, né? Quer dizer, eu conheço muito pouco. Eu acho que 2 vezes que eu vi assim de longe, nunca tivemos contato assim de conversa, essas coisas. Pela primeira vez eu me senti honrada de conversar com os parentes, né? Com parente chavante que eu não conhecia assim de perto, né? Eu já ouvi falar alguns, mas assim, bem distante. E agora a gente está bem próximo, mas ao mesmo tempo distante, né? Então eu acho bom, eu escuto uma coisa assim que eu sempre um aprendizado para mim também embora que nós somos indígenas, mas somos, como o parente falou, são diversos, né? E aí eu queria, assim, primeiramente falar sobre, a partir disso, né, que nós somos indígenas, somos 305 etnias que está, né, identificado, mas esses 305 etnias são pessoas que eu considero, e eu entendo que isso são aldeados, e aqueles que não são aldeados, que estão na cidade, que hoje a gente chama de contexto urbano, né, parentes indígenas do contexto urbano, que muitos ainda estão ali, né, muitas das vezes a maioria deles não são identificados nem como negro, nem como indígena, nem como branco. E aí estão aí perdidos, e eu conheço vários, né, e isso significa que esses parentes, eles não estão nem começando a discutir a questão política, pública, ou seja, isso é o resultado da colonização, né? Da invasão, da colonização. E eu costumo dizer isso. E somos hoje 274 línguas, né? Que muitas de nós, né, sabemos que, por exemplo, eu acho que a língua portuguesa, ela facilitou para a gente se encontrar e se entender também. Hoje é relevante para todos nós, porque é importante para a gente se comunicar também com outros parentes, como a gente está se comunicando agora, né? Eu estou escutando o parente falar, né?
E para mim isso é muito importante. Imagina se ela falasse na língua, ou eu falar na minha língua, a gente não ia se entender. Então, acho que português ela se tornou uma língua que é importante para a gente se comunicar, né? E falando da questão da língua, né? Eu sou Guarani Nhandeva, né? Os Guarani o povo Guarani, ela tem um subgrupo dividido que são Guarani Mbuiá, assim, subgrupo dividido linguisticamente, né? Guarani Mbuiá e Guarani Nhandeva, que eu sou, e o Guarani Kaiowá, né? O Guarani Kaiowá, a maioria deles estão localizados no Mato Grosso do Sul. E os Guarani não estão só no Brasil, também estão no Paraguai, né? Na Argentina, na Bolívia, e no Brasil, né, em 10 estados, em 2010, né, aproximadamente era 50 mil Guarani no Brasil, né, e aí eu quero começar a falar a partir disso, né, e o quanto isso são... também temos essa nossa diversidade, independente do lugar que a gente tem essa nossa... Não que a gente é diferente, mas algumas coisas, o dialeto, a nossa língua, o dialeto é diferente, né? E esse dialeto também diz muita coisa também para nós, enquanto Guarani, né? A gente é um povo, mas também tem esse dialeto, ou seja... depende de cada grupo, né? Subgrupo, o Mbuiá, o Nhandeva também tem a sua diferença um pouco do outro, né? Não é totalmente diferente, mas tem. E aí, assim, aí eu queria, assim, como que eu queria contar a partir disso, né? Essa visão Guarani, né? E eu acho que muitas coisas nós temos coisas em comum, e tem algo que é um pouco diferente, contado também, independente do como é contado, né? E aí, assim, eu vou me reportar um pouco a minha vida na academia, que o Parente também já falou, que eu acho que mais ou menos dessa trajetória também eu segui, né? Enquanto eu saí mesmo da aldeia para fazer mestrado, e quando eu saí da aldeia, né, hoje eu moro na cidade, e aí, muitas das vezes, quando eu volto para a aldeia, há um estranhamento, tanto da minha parte, tanto da parte dos parentes. E aí, por que é diferente? A gente se torna um pouco diferente, porque eu me percebo que nós somos... aí eu me reporto da fala do professor Meliá, que já faleceu ano passado, né, que ele faleceu, né, que trabalhou muito com o povo Guarani. E tem muitas coisas, assim, eu aprendi muita coisa, inclusive eu fiz licenciatura com ele, e aí ele dava aula para a gente, eu me lembro de uma coisa que ele falava para nós, alunos, enquanto Guarani, né, ele falava que a aldeia é um lugar que educa Guarani. A aldeia é o lugar que tem conhecimento Guarani, educação Guarani, tudo ali é aldeia. Fora da aldeia é que é educação para os Guarani, né? Isso eu guardei muito. E aí tem a ponte, né? Que a gente não... isso não significa que a gente não pode acessar essa educação para os Guarani de fora, né? A gente pode sim buscar, mas de que lá fora, né? Ali, o outro lado, né? Educação para o Guarani seria assim fácil, né? Fácil se seduzir com aquele, né? E aí eu dei muito essa questão, por conta que tem várias outras formas que o Parente também já citou, falando como que a educação do Chavante, mais ou menos isso também é a nossa forma, né, de pensar. E se não tivesse esse equilíbrio, né, a gente pode se perder fora, que ele falava muito isso. E hoje eu me vejo como ponte, eu me vejo nesse lugar, eu não estou nem lá nem aqui. E aí, às vezes, o bom disso, que para nós, como se fosse uma libertação de você saber lidar com vários espaços na qual você está. E aí você consegue circular em vários momentos, mesmo que isso te cause dor muitas das vezes.
né? Então, eu acho que isso, para mim, assim, é um desafio, né? E o momento assim, constante conflitos, mas a gente sabe lidar com nossos conflitos exatamente por conta desse saber controlar o nosso anseio, porque a gente sabe a educação guarani e também a gente também consegue lidar com a educação que é para os guarani, né? Eu estou usando essa palavra, essa fala do Meliá para simplificar as coisas. E aí, assim, eu queria assim falar um pouco por que isso é importante, mas é um conflito, tem que saber lidar com isso. Não é uma coisa, não é uma tarefa fácil, né? Então, o nosso próprio corpo tem que se adaptar a desses lugares diferentes. No lugar que é um encontro, né? Eu costumo dizer que é um encontro de conversa, um encontro de vários corpos, que é conflito constante, né? E a gente, enquanto indígena, a gente sabe muito bem lidar com isso. Eu percebi isso nas universidades, ou em qualquer lugar que eu vejo os parentes indígenas conseguem lidar com esses conflitos, né? E os não indígenas, eles nunca conseguiram saber lidar com esses nossos conflitos. Por quê? Porque eles ignoram, e eles ignoram, a maioria eles ignoram por não saber. Não tem essa curiosidade de procurar saber, e a gente procura saber. E eu acho que isso, para nós, é uma libertação que é muito importante. Não é que a gente vive livre, mas, em si, é um libertador mesmo de você saber lidar, de você saber respirar em qualquer situação que você se encontra, né? E eu acho que é a partir disso que eu quero contar, né, um pouco a visão do Guarani, né? Como que a questão da visão Guarani. E antes de falar da visão Guarani, eu queria falar que hoje, por exemplo, em qualquer situação que a gente fala, historicamente, a gente precisa falar de dois mundos, ou seja, esse dois mundos que seria em dois aspectos também, né? Por exemplo, a colonização, né? Como que foi esse processo histórico da colonização, né? É importante ser falado sobre isso, e também falar sobre essa visão de mundo da população indígena, né? Porque a população indígena ela sempre conta a história a partir da sua cosmologia, a partir da sua cosmovisão. Por quê? Porque nós, de modo geral indígena, temos essa preocupação de ensinar nossos filhos, nossos parentes, ou qualquer um que está envolvido com o nosso redor, né? Pelo futuro. A gente sempre se preocupa com o futuro. Se preocupar com o futuro significa tem que saber lidar com o seu mundo onde você pisa, né? E aí, a partir disso que eu quero falar um pouco, dando um exemplo, né? Por exemplo, quando eu era criança, né, eu também estudei na escola, foi difícil a gente aprender a ler e escrever numa língua que a gente não conhecia. Eu fui aprender a falar português depois que eu tinha 27 anos já, né? Eu dando aula, porque eu tinha que aprender a ler para poder... quer dizer, eu tenho que aprender a falar bem português para poder preencher o diário, fazer isso, aquilo, outro, depois que eu me tornei professora. Não que eu não sabia falar português, assim, mas eu sabia falar pouca coisa, e aí eu tive que ler muito texto para poder aprender, e eu fui aprendendo assim, e na minha convivência também. Então, eu aprendi a falar português, e muitas das vezes eu me enrolo um pouco, mas eu consigo falar algumas coisas que eu quero falar, né? E aí, então, eu queria, assim, nesse aspecto, eu queria falar como é que nós, Guarani, né, aí eu vou falar sobre a educação Guarani, né? Quando eu era criança, né, a minha família, né, como a gente está no período da pandemia, eu acho que eu faço essa relação, né? Hoje eu consigo entender o porquê, né? E aí, quando eu era criança, né, a comunidade Guarani, de onde eu sou da aldeia Porto Lindo, de origem Mato Grosso do Sul, né?
E aí, município de Japorã, que eu me lembro que até hoje meus pais moram lá, eu moro aqui na cidade, mas meus pais moram lá. E aí, quando eu era criança, eu lembro que a gente se juntava no período entre maio e setembro, né? Porque para nós de Guarani existe tempo velho e tempo novo, quer dizer, Arapuiaú e Araimá. E no período desse desencontro, né, que Araimá vai embora e vai chegar a Arapuiaú, a gente, nesse período entre maio e setembro, existe um período que é mais tenso, que a gente fala que é mais tenso, o momento da Tatatiná. O que é Tatatiná? Como se fosse a divindade da fumaça, né, que seria a fumaça sagrada que levanta nesse período, né? E por isso que a gente tinha que respeitar aquele momento de desencontro dos tempos, né? Pra gente... E aí, nesse período, a gente não faz ritual, a gente não faz... Os homens, geralmente, não vai para caçar longe, não vai para pescar longe. E, geralmente, é um momento de a gente ficar mais silêncio e mais harmonioso. Dizia assim que o momento de a gente aprender a falar com o outro, a gente falava-se muito pouco, ou seja, é um momento de harmonioso mesmo. E a cada família se juntava, a família grande se juntava numa casa, numa pessoa mais velha ou mais velho, né, o xerandu, o xerigari que a gente fala, para fazer esse encontro. E geralmente esse encontro é a contação de história, né? E nesse período as famílias grandes se encontram e aí as mães, os pais vão se juntando para fazer fogueira à noite, por exemplo. Lá é bem frio nesse período, né? Começa a esfriar, né? E aí a gente fazia muita fogueira. E aí colocava a gente à noite, assim, as crianças com os pais, e os mais velhos, e as pessoas mais velhas contavam a história, né? E contava a história para a gente. E aí, essa história, uma delas eu lembro, que eles falavam que a Tatatiná, né, é o momento de levantar a Tatatiná e que a gente precisa respeitar. Se a gente não respeitar aquele momento, se a gente ficar nervosa, se a gente ficar muito falante, ou se a gente falar muita coisa, se a gente não saber respeitar ou cuidar do nosso próprio corpo, eles falavam que esse período a gente poderia ficar enlouquecido. E isso pode prejudicar a comunidade, né? Ou seja, todo mundo. E aí eles falavam que nesse período os cachorros também, se a gente não cuidar, né, ficavam loucos, né? E esse momento de tensão, não é que é louco de maluco, mas assim, é o jeito de a gente falar, que a gente fala de Cantauí, né? A Cantauí quer dizer a nossa cabeça fica confusa e a nossa cabeça começa a enlouquecer. Isso pode levar, isso significa para a gente doença psicológica, né? Não era uma coisa assim boa, né? E aí eu lembro que nesse período também eles falavam que a gente tinha que respeitar, né, as crianças, saber alimentar as crianças. Aí eu lembro que nesse período a gente não come carne vermelha, essas coisas a gente não come. Era plantar, as mães traziam batata, os pais traziam lenha, muita lenha, e a gente assava a noite enquanto eles contavam história, a gente comia batata doce, assava mandioca, assava essas coisas que a gente é leve para a gente comer. E aí se fazia cavidi também. Cavidi é uma bebida que é feita de milho verde, mas só que é de milho. A Awatiaté também tem aquele milho, né, que a gente fala de Awatiaté, a nossa base de alimentação, Awatiaté para nós Guarani, né? E aí fazia a cavidi daquele milho, né, para a gente comer à noite, ou beber à noite, essas coisas, né? E aí eles falavam que esse tatatim, né, na verdade, era sagrado. E por isso que, mas também era tenso. A gente tinha que respeitar enquanto esse tatatim levantava. E aí, quando chega em setembro, né, que é o período para a gente, para nós Guarani, é o Arapuiaú, que já entra Arapuiaú, quer dizer, já chega o Ano Novo,
aí é onde a gente começa a sair e fazer as coisas também normal, né? Normal de cada dia, né? E já passa aquela tensão. E aí eu lembro que e aí em 2000 eu fui para Espírito Santo, eu fui morar no Espírito Santo, e aí eu conheci a Dona Aurora, né? Que é uma Guarani, uma liderança Guarani que fez caminhada da Argentina até o Espírito Santo. É uma liderança muito conhecida, né? É uma referência para as mulheres Guarani. E aí eu lembro que ela falava para mim que uma vez meu filho ficou doente, né? Aí eu levei, isso já foi em 2002, 2003, eu acho, não me lembro, que eu fui na casa dela, e ela ainda era viva na época, e ela todo dia, todo mundo se juntava na casa dela, porque nós temos o costume de contar sonhos, né? Por exemplo, ela, por ela ser mais velha, por ela ser Xandiari, né? Ela contava o sonho pra gente. Aí, uma vez meu filho ficou doentinho, aí eu levei para ela falar, né? Olhar meu filho. Aí eu me lembro que ela tinha me falado que era para me cuidar bem dos meus filhos, para poder para alimentar bem os meus filhos, e para cuidar bem dos meus filhos, e também cuidar bem de mim, enquanto mãe. Porque a Tatatina, né, que lá quando eu era criança, meus pais falavam, meus avós falavam que a Tatatina está levantando, né, aquele Tatatina sagrado, e aí a Dona Aurora lá no Espírito Santo ela falou que a Tatatina não estava vindo mais, que estava desaparecendo. E esse Tatatina, o lugar do Tatatina sagrado estava sendo tatatim, que é fumaça mesmo, mas essa fumaça era fumaça tóxica, né? Fumaça infectada, que era produzido pelo próprio humano. E essa fumaça não seria bom para todos nós. E aí eu lembro que ela falava que isso pode sufocar, quer dizer, quer dizer quando você é sufocado pela fumaça, né? Então, por isso, ele falava muito para mim, eu falava para todo mundo, inclusive falou para mim, cuidar bem da alimentação do meu filho, cuidar bem, na época o meu filho era pequeno, né? E agora ele, graças a Deus, está com 19 anos, está grande já, e ele falava que, ela falava que era para me cuidar bem deles, porque a Tatatina estava vindo, que a Tatatina estava levantando, quer dizer, não estava vindo mais, e o lugar do Tatatina era a fumaça, que a Tatatina, que era infectado, Tatatina que era que não era bom, né? Então, eu assim, então quando a gente fala sobre relação, a nossa cosmologia, a nossa forma de ver o mundo, quando a gente conta a história, é exatamente para educar, essa que é a nossa educação, e para se relacionar com o mundo, para se relacionar com a Terra, e todas as coisas que estão em torno da gente enquanto humano, e não humano também, para a gente seguir em frente. E eu acho que, mas eu queria falar, não sei se eu tenho mais coisa para falar, mas eu acho que eu vou me prolongar muito. E aí, mais ou menos, eu aprendi, né? E eu acho que isso que eu levo para a minha vida hoje, né? E mesmo que às vezes eu tenha dificuldade de sobreviver na cidade, mas eu lembro dessas coisas, aí eu sei sair daqui, eu sei entrar também, e mais ou menos eu acho que esse nosso conhecimento que a gente guarda, que carrega, é exatamente para indicar aonde é os nossos limites, aqui é a fronteira para a gente. Eu acho que é isso, embora que a gente atravessa a nossa fronteira muitas das vezes em relação ao nosso costume, a gente quebra o nosso próprio costume, atravessa tudo aquilo
para a gente, exatamente como a parente falou, que o pai dela falava que era para buscar defender o seu povo, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que a gente está fazendo hoje. Mas isso não significa que a gente se torne menos índio, ou seja, menos indígena, ou mais juruá, né? Mas, não, eu acho que é uma soma daquele olhar, né? Para a gente saber se virar. Eu acho que mais ou menos isso. Sandra, eu vou fazer uma pergunta para você, porque eu acho que era uma pergunta que eu faria, mas também chegou aqui da Clícia Moraes, antes de entrar, chegaram até outras perguntas primeiro, mas eu queria, só para você fechar isso melhor, a sua fala, te ouvir um pouquinho mais, que é a questão ela pede que você fale um pouco da terra sem males, essa noção, né, tão guarani, e que se fala às vezes muito, né, mas talvez a gente não saiba exatamente qual é o fundamento dela. Você própria falou da Dona Aurora, né, que saiu da Argentina para a Vitória. Você também faz esse caminho, né, do Mato Grosso à Vitória. Esse caminhar, esse andar guarani, esse deslocar-se, a gente sabe dos caminhos que tinham nas fronteiras, o povo guarani, esse território ficcional, nacional, Argentina, Paraguai, não existia, né? Para o povo guarani, tudo isso era uma terra só. Essa noção da terra sem males, você pode falar um pouquinho dela? Então, eu acho que tá ligado. Então, essa fronteira, na verdade, para a gente nunca existiu. Para todos os indígenas, acho que nunca existiu essa fronteira, essas limitações, né? Na verdade, quem colocou isso foram a colonização, os próprios invasores, porque a gente vivia numa terra livre e onde a gente pode circular e se respeitar enquanto diferente. E o que é diferente, o que é fronteira para mim hoje, eu entendo como diferente. É você saber entrar na aldeia Chavante, por exemplo. Ali eu tenho que saber entrar. E aí, para mim, é uma fronteira ali. E para mim, entrar ali na aldeia Chavante, eu tenho que entender o que é ali. Então, por isso que a gente tinha essa liberdade de a gente viver e escolher onde, de acordo com o nosso sistema, né? Porque, por exemplo, eu acho que a gente, por exemplo, eu morei muito tempo com os Tupiniquim, no Espírito Santo existe o Guarani e Tupiniquim, né? E os Tupiniquim, eles têm totalmente, a forma de alimentação totalmente relacionada com o mar, né? Eles gostam de caranguejo, faz coisas assim de caranguejo, eles gostam. Então, é o próprio do sistema Tupiniquim, isso é muito importante para ele, porque ali onde é o lugar, né, o território, né? O território também demarca o nosso próprio corpo, o nosso próprio ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de se alimentar. Tudo isso é um território que está no nosso corpo, né? E aí, voltando à relação com os Guarani, né? Aí nós, Guarani, nós não temos o costume de comer caranguejo, por exemplo, peixe do mar. A gente é do Rio, então nós somos da Mata Atlântica. O Guarani Kaiowá, por exemplo, eles falam que nós somos Caiguiguá, né? Caiguiguá significa somos da mata, né? Então, da mata, por exemplo, eu não tenho muito costume de comer peixe do mar, eu como mais peixe do rio, de água doce. Aqui mesmo, às vezes, quando eu quero comer, eu busco comprar peixe de água doce, né? E aí, então, essa também é a nossa diferença. A nossa diferença não é só língua, não é só o jeito de pensar, mas também são todos esses elementos que tornam a gente ser Guarani Kaiowá, mas assim, todos nós Guarani temos essa nossa relação enquanto Guarani. A gente come peixe do mar, de água doce, a gente se entende que nós somos da Mata Atlântica, né? Mas tem algum outro, por exemplo, os Tupiniquim ou Chavantes já tem uma outra questão do próprio território. O que demarca o nosso próprio território, o nosso próprio corpo, é exatamente essa questão. Então, falando da terra sem male, o que é aquilo
pelo menos no meu ponto de vista, enquanto mulher, estou falando enquanto mulher Guarani, Nhandeve, e eu estou falando enquanto mulher pesquisadora também, que hoje eu comecei a entender, na verdade, a minha inquietação era essa, né? Quando eu comecei a vir para a universidade, para a academia, comecei a me deparar que, para nós Guarani, existe Nhandecete, que é o Ipiguá, né, que fala o Ipiguá. O que é Nhandecete e o Ipiguá? É do chão, né? E aí, Nhandecete quer dizer a nossa mãe, né? A nossa mãe é o Ipiguá, é do chão. Na verdade, é o próprio chão. E aí, o Nhanderueté é o Ateguá. A gente entende que o Nhanderueté é o Ateguá. E o Ateguá quer dizer de cima, né? E tem uma história que conta isso, mas eu não vou contar tudo isso agora, porque segundo a gente leva 3 dias, às vezes, para contar tudo isso. E aí, aí eu comecei a entender que a própria colonização trouxe isso apenas como um deus, né? Como se fosse só um deus, existisse só o Nhanderu. E a maioria das vezes, hoje, a Nhandecete ela ainda está falando, mas as mulheres continuam falando. Então, na aldeia, a gente fala do Nhanderueté, tanto Nhandecete. São figuras muito importantes, né? E aqui fora, muitas das vezes, não é reconhecido isso. Se fala mais sobre o Nhanderu. E aí, voltando à relação sobre essa caminhada, na verdade, né, o que é terra sem male, na verdade, o que eu entendo é, na verdade, a gente saber se equilibrar, né, de acordo com o nosso caminhar, né? Então, quando a gente tem conflito, né, geralmente a gente se muda para outro lugar, né? A gente não encara o conflito de uma maneira mais isso é típico nós de Guarani de modo geral, assim, a gente não encara, a gente Por isso que também tem a dança dos homens, né, que é a dança que é o Iraijac, né, ensina os homens a ter esse equilíbrio emocional, tolerante, para ter paciente, né, com seu próprio corpo. E essa dança do Iraijac, ela é muito tensa, ela é muito várias horas, às vezes, fica ali para poder equilibrar esse seu próprio emoção, né? Então, para a gente, o que é Cuimbaeté? Cuimbaeté ou Amaité significa homem verdadeiro. Homem verdadeiro não é para força, não é para medir a força, e sim para que ele seja uma pessoa compreensiva, para que ele aprenda a falar no momento certo, que ele aprenda a escutar, né? E aí as mulheres têm uma outra forma de se tornar cunhaté. Cunhaté também, cunhaté já é o contrário, ela é mais corajosa, mas essa que também cuida e que busca aprender sempre o conhecimento, né? Conhecimento das mulheres Guarani, né? E aí tudo esse tem que se juntar para que a gente comece a se equilibrar entre nós mesmos, tá? Muitas das vezes nós mesmos. E aí aquele busca do terra sem male, na verdade, não é que a gente busca um lugar, não é que a gente vai buscar um lugar melhor. A gente vai buscar estar no lugar que tenha que dá a possibilidade para a gente conviver com aquilo que a gente pratica, o nosso modo de ser mulher Guarani, e os homens praticam para seja Amaité, né, ou Cuimbaeté, né, para se tornar homem verdadeiro, mas isso requer vários outros elementos em torno. Por exemplo, caça, roça, eles têm que saber plantar. Nesse período do ritual, eles vão aprender a plantar, eles vão buscar caça, eles vão aprender a pescar, eles vão aprender a fazer casa, e tudo aquele outro, a sabedoria dos Guarani está relacionado com a questão do entorno, desses elementos em torno, né? E aí, para isso, eles precisam ter esses elementos em torno. Por exemplo, quando eles vão pedir, por exemplo, quando eles vão para caça, né, eles fazem ritual para pedir para o Ijá, né, que eu costumo falar do espírito da natureza, né, para pedir para o Ijá dos animais que eles vão caçar.
Então, isso é um processo de sabedoria dos homens, é produzir o processo de sabedoria dos homens. Então, eles vão ter que aprender pedir Ijá, porque para nós todas as coisas tem Ijá, né? Ijá, ou Ijara, significa o espírito do ser desses elementos que eles vão buscar. Pode ser árvore, pode ser pedra, pode ser rio, pode ser água nascente, pode ser em todo lugar que a gente vai, que eles vão pisar, eles vão ter que fazer esse ritual para pedir por Ijá. Então, para eles produzirem esse conhecimento, é necessário que exista esse elemento em torno. Eu acho que essa que é a questão da busca terracional, e, na verdade, exatamente no meu conhecimento é este. Certo. Muito obrigada, Sandra. Bom, tem muitas perguntas aqui, né? Como a Cisna agora deu uma saidinha ali para pegar um copo d'água, ela diz que está muito quente lá. Eu vou fazer uma pergunta, desculpa, só que aí eu me desorganizei um pouco aqui. Que talvez, essa pergunta, na verdade, seriam para as duas, tá? Tanto para a Cisna quanto para a Sandra. Não, a Cisna voltou. Então, para descansar a Sandra um pouco, eu vou fazer a pergunta para a Cisna. São duas perguntas que eu acho que eu vou juntá-las porque elas dialogam. A primeira é como é que o povo Chavante, para o povo Chavante, essa relação iniciação espiritual e os sonhos. E aí que foi uma pergunta feita pelo Vitor Ferrari. Mas o Murilo de Paula também pergunta: os povos chavantes são reconhecidos por sua relação com os sonhos, pelo lugar que o sonho ocupa no cotidiano e nos rituais. Se você poderia falar um pouco sobre a importância do sonho na cultura chavante. Os dois são o mesmo tema, enfim. Se você pode juntar aí e nos responder. Então, Vitor e Fernando, quando eu falei dessa questão do ritual do Darim, né, que é iniciação espiritual, igual eu falei, esse é um ritual que os homens passam e que é muito importante justamente para se ter, igual eu falei, todo sonho, todas as pessoas sonham, mas não significa que todos vão ter bons sonhos. O bom sonho não significa que seja somente bom presságio, pode também ser um mau presságio, mas vão ser pessoas que vai ter, digamos, vai ter um diferencial em poder fazer a interpretação desses sonhos. E o sonho, eu acredito, por que eu digo isso? Não que nós mulheres chavantes a gente não tenha sonhos, mas como eu falei, esse ritual a gente não participa diretamente no processo, são os homens, são os rapazes que passam por esse processo de iniciação espiritual. E nós, mulheres, a nossa participação é no cuidado, né, desses jovens e desses rapazes quando estão no processo do Darim, né, do cuidado alimentar, de tomar uma água. Igual eu falei, por mais que seja restrito a vários elementos alimentares e também até a questão da quantidade da água, a gente tenta minimamente tentar fornecer algo para esses jovens ou rapazes que estão passando no ritual. Então, assim, aprofundar na temática eu não posso, até porque eu não sou um homem chavante que passou de fato por esse ritual, por todo o processo e poder dizer na visão deles como funcionou com eles. Então, assim, entre nós chavantes a gente respeita muito esses espaços também, né? O espaço do homem, o espaço das mulheres. Agora, eu falei, algumas coisas podem até se dialogar, mas não significa, se nós estamos lá, significa que a gente vai entender toda aquela complexidade que está acontecendo, até porque a gente não passou por outros rituais também que acontecem dentro do povo chavante. E nessa questão do sonho em si da importância, eu acredito que todo o processo é importante desde o nosso nascer. Porque os nossos nomes, por exemplo, os nossos nomes chavante, eles vêm de duas maneiras. Ou pode ser através de uma homenagem de alguém da nossa família, por exemplo, meu nome era Ossicinã, que é uma homenagem à minha avó, né, a mãe do meu pai.
Mas os nossos nomes chavantes, eles vêm através de sonhos. Então, assim, não é, por exemplo, uma tradução sol, lua, água, o rio. Então, normalmente, a história a pessoa vai sonhar e vai ter uma história. E, normalmente, nesse sonho, às vezes, ela escuta uma palavra diferente, que é um nome. Então, não vai ter um significado, uma tradução, de fato, aquele nome. Mas, dependendo da história do sonho, posso dizer que aquela história do sonho, né, é como se fosse o significado, né? Uma simbologia, o porquê daquele nome escolhido. Igual, o meu nome foi uma homenagem para minha avó, mas eu não sei quem sonhou com o nome dela. Eu não cheguei a perguntar se foi o pai dela, o avô, alguém que sonhou com o nome dela, ou se também foi uma homenagem para alguém. Eu não cheguei a aprofundar essa parte em relação a ela, mas meu pai me deu esse nome, Ossi Sinan, para poder homenageá-la. Certo, obrigada. Tem uma série de perguntas aqui que acho que eu vou fazê-las, mas elas dizem respeito a um tema que é sobre gênero, né? Acho que aí tanto uma quanto outra podem responder. Eu vou ler rapidamente as perguntas para a gente poder... Quando a Cecina fala sobre a diversidade do povo, então o Pedro Lucas pergunta como as lideranças internas abordam a questão da diversidade sexual e de gênero, não é? O Rafael faz essa pergunta quase similar para a Sandra, que ele ouviu uma fala sua recentemente sobre como a ideia de gênero masculino e feminino para o povo guarani se dá não no nascimento, mas no processo de crescimento. Então, eu acho que aqui contempla outras perguntas que também falam sobre o mesmo tema. Eu vou dar, então, a palavra para uma e para outra, e cada qual pode aí abordar essa questão dos gêneros a partir do seu ponto de vista e também do seu povo. Você começa, Sandra, para ir alternando aí as falas e poder beber água. Sobre a questão de gênero, na verdade, eu vou falar sempre a partir do meu entendimento mesmo. Por exemplo, na nossa língua, não existe gênero ela e ele, né? Existe alguém. Esse alguém, ou seja, turingueiro, quando nasce uma criança, é turim, o ser pequeno. E esse ser pequeno, ela vai, e quando a criança é criança, eles vão, todo mundo é criança, turingueiro. Aí eles brincam, não tem essa separação, né? E aí, quando, no período de ritual, que vai, nesse período de ritual, que vai se transformando, na verdade, como eu falei para você, tem uma ritual de meninas, né? E ritual de meninos. Por quê? Porque tem nosso conhecimento através do nosso corpo, né? Enquanto nós, mulheres indígenas, Guarani principalmente, nós temos a nossa relação de menstruar, né? A nossa menstruação com o nosso sangue, muito forte. Por quê? Nós temos ideia de que, inclusive, eu escrevo sobre isso na minha dissertação, escrevi sobre isso, que a minha avó, né, ela me ensinava, dizia para mim que o nosso sangue, né, é um período que a gente fica no silêncio, por isso que a maioria das mulheres de Guarani, quando está no período menstrual, a gente fica no silêncio, ou seja, a gente fica de resguardo. A gente não come comida salgado, doce, a gente não lava a cabeça com água gelado, a gente não sai no vento ou no sol quente, né? Nesse período, a gente fica em casa, né? Porque aí eles falam muito para a gente que quando a gente não respeitar esse nosso corpo, no período menstrual, diz que geralmente vai dar aquele problema de saúde muito cedo. Aí eu falava assim que quando você ficar nem ficar velha, você já vai ser velha. Quer dizer, velhice para a gente não é de idade. Velhice é você saber cuidar do seu corpo, né?
Então, tanto é que na nossa língua, Sidiari é a pessoa mais experiente, né? A gente não chama a pessoa de velha, mas sim Sidiari. Sidiari significa a nossa avó, né? Que seria a mais experiente. E por isso que ela é mais sábia, e ela que passa para a gente a questão. Então, o nosso corpo é muito importante nesse período a gente se resguardar. E tanto é que quando o parente falou que ela não podia seguir muitas regras, por causa da faculdade dela, eu também passei por a mesma situação, porque na nossa escola indígena hoje tem 4 princípios que tem que ser seguido, né? A escola tem que ser diferenciada, específico, bilíngue, comunitário e outras coisas a mais, né? Mas só que, quando eu me tornei professora, eu sou contratada pelo sistema de fora, né? E aí eu não podia seguir eu podia falar sobre a menstruação, da importância da menstruação das meninas, as meninas podiam ficar de resguardo, né? Para a gente seguir, respeitar mesmo a proposta do currículo que próprios Guarani, ou seja, a própria comunidade construiu, né? E aí, só que eu, para ser professora, eu tive que respeitar a mim mesma, mas porque eu sou professora do sistema de fora, só Guarani. E aí, o que fala mais alto? É o próprio o sistema. Então, eu não pude respeitar o meu sistema Guarani, né? E aí, assim, voltando à relação, por isso que no período ritual das meninas, as meninas ficam no processo tem muito a ver com sangue, por isso que a gente tem esse... aí você se torna mulher, né? Mulher não é pela questão, é você se tornar, saber respeitar o seu próprio corpo. Os meninos também têm outro processo, que são essas que eu falei, que os meninos têm outro processo de ritual, que eles têm que passar por vários rituais, eles têm que ficar separados, eles têm que ter uma alimentação específica só para eles, e também movimento diferente, né? Eles que vão ser diferentes das meninas, eles vão plantar, eles vão aprender a caçar, eles vão buscar material para fazer casa, eles vão aprender, por exemplo, eles têm que dormir cedo, acordar cedo. Eles tinham, eu lembro que os meus primos, né, falavam assim, para eles, né, existia, antes do sol nascer, tinha que levantar e mergulhar na água, né? Dizem que a água, né, a água gelada é bom para os homens e para as mulheres é contrário. A gente não pode mergulhar na água gelada assim sempre, né? Quando a gente está misturada, principalmente. E os homens, ao contrário, os homens têm que ser todos os dias mergulhar na água muito gelado, muito cedo, né? Para eles acordar o corpo e para eles não ter mau humor, porque para nós, Guarani, mau humor é doença. E aí, por isso que eles tinham que acostumar o corpo. Por isso que os homens Guarani, geralmente, a maioria deles, eles falam muito pouco e falam muito baixo. Até falar alto para os Guarani não é legal. Então, eles vão incorporar esse corpo, falar baixo, falar pouco, desse período desse processo de ritual. E aí eles vão ter que, por exemplo, eles têm determinado horário para dormir e para acordar. E quem vai acompanhar são os xeramões. Inclusive, eles que vão aprender também saber trazer remédio para as mulheres nesse período. Porque os homens guarani, geralmente, eles sabem que tipo de remédio que é importante para as mulheres, para não vir muito sangue, essas coisas, tudo, eles que vão saber. Porque no período da menstruação, as mulheres não podem sair e ir para a mata, mas os meninos podem. Aí eles que vão aprender a trazer, por isso que a família toda tem que se dedicar quando vem a primeira menstruação da menina. E aí, mais ou menos isso que é o que torna gênero, na verdade, no nosso costume. Obrigada, Sandra. Ciciná. Oi. Então, essa questão da diversidade sexual não é debatida
batido. Eu não vou falar que não existe, porque a gente já fala, a gente sabe que toda a sociedade é cheia de diversidade, e dizer que não existe diversidade sexual, no meu ponto de vista, ia ser muito irônico. Mas não se fala. Então, assim, essa questão de gênero, também não se fala sobre questão de gênero. Então, se não fala sobre questão de gênero, tradicionalmente na cultura, como é que a gente vai falar sobre diversidade sexual? Então, acredito que é um processo. E até porque é um tabu se falar, por exemplo, sobre o direito à saúde sexual e reprodutiva. Quando a gente fala que é um direito à saúde sexual e reprodutiva, é um tabu, assim, aliás, ao contrário, como é que eu vou falar que o direito, né, que é o direito de saúde sexual e reprodutiva, sendo que também não se é falado sobre a questão de gênero? E é muito complexo isso, tradicionalmente, no meu povo, porque, como eu disse, citando o exemplo dos rituais, quando foi perguntado, para nós, dentro da nossa sociedade, por exemplo, o que é do corpo da mulher é da mulher, o que é corpo do homem é do homem. Dificilmente a mulher, às vezes ela vai se abrir com o esposo porque é o companheiro dela, mas dificilmente ela vai se abrir com outras pessoas que não sejam do vínculo dela de convívio, ainda mais se for do sexo oposto. Então, assim, o que é da mulher, do corpo da mulher, o que é corpo do homem, do homem. Então, acredito que por essas questões tradicionais, eu vou falar tradicionais, até porque a cultura ela é dinâmica, né? A gente sabe, para quem vive numa sociedade, cultura e culturas, a gente sabe que toda cultura indígena ou não, ela é dinâmica, ela muda, ela não é estática, ela não é parada, fechada. Até porque a gente já está em convívio com outras culturas. Mas, assim, hoje o meu povo já tem mais de 80 anos de contato e, por mais que eu fale, a gente tem uma diversidade enquanto povo chavante, eu, particularmente, ainda não consegui ainda observar uma tranquilidade para poder se falar sobre questão de gênero. Imagine falar em diversidade sexual. Então, aí que não, né? Justamente por ser tabu essas questões. Mas, assim, quando eu, particularmente, né, igual eu atuo muito na questão do direito das mulheres, mas eu não chego, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma ação, alguma atividade eu, particularmente, Cecina, na minha comunidade, ou qualquer comunidade, chavante ou não chavante, eu não vou falar assim, nós mulheres temos direito. Nós, mulheres, porque cada povo pensa de uma maneira. E tem alguns povos indígenas que, digamos que, como eu falei, a cultura é dinâmica, já se avançou, já se reconheceu a potencialidade que as mulheres indígenas têm. E reconhecer essa potencialidade é também reconhecer que ela tem direitos específicos. Não porque somos melhores ou porque somos diferentes, mas porque nós temos especificidades por ser mulheres. Por que eu tenho muito esse cuidado, não somente dentro da sociedade chavante, nas comunidades no qual eu atuo, mas em outros povos que eu também já trabalhei ou trabalho, faço colaborações, eu tenho muito esse cuidado, porque para não transpassar uma impressão, dizer isso, estão falando que as mulheres têm direito, elas são melhores, porque gera esse tipo de questionamento. E para quem não sabe, existe também lá a declaração do homem, um direito do homem. O homem também tem o direito da saúde do homem. Assim como a gente está no Outubro Rosa, saúde da mulher, questão mamária, e a gente vai até, se for isso, já é um outro tema, abordar a questão do SUS, falar de saúde da mulher, e se você vai para o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, você não consegue uma regulação de acordo com a necessidade que é para fazer os exames, enfim, isso é uma outra temática, mas só para dizer que nós, mulheres, temos direitos específicos, mas se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver que homens também têm direitos da saúde do homem, por exemplo. Tudo isso para dizer que eu, Cecina, eu acredito que sim, se tem uma diversidade sexual, mas eu não posso aprofundar o assunto porque a gente nem se debate gênero, de fato, abertamente dentro das nossas comunidades. E por se ter também
esse entendimento, né? O nosso corpo, nosso enquanto mulher é nosso, o do homem é dele, e a gente não se fala dessas questões pessoais nossas, assim, abertamente. Eu posso dizer que é um tabu, mas também é um desafio, porque eu acredito que essa questão de viver nesses mundos é isso, da gente ter um cuidado também em como abordar determinado tema e a gente não agredir e não ofender aqueles. Porque para a gente que vive nessas diversidades de mundos, a gente às vezes acaba raciocinando mais rápido, ou tendo outras perspectivas, porque a gente tem outras experiências. Eu acredito que a gente tem que ter um cuidado, um respeito, uma ética muito importante. Sendo indígena ou não indígena, profissional ou não, quando a gente está em nossas comunidades, a gente tem que tomar um cuidado de não impor as nossas vivências, as nossas experiências na comunidade. Porque eu acredito que isso é uma violação também, é uma violação de direito humano, a gente chegar e dizer, não, isso que é o correto. Sim, eu sou chavante, mas eu vou dizer o que eles estão pensando errado, alto lá, né? A gente tem que ter um cuidado, porque eu tive outras oportunidades, né, de ver outras experiências, mas tem muita gente que está na aldeia, a gente vê pessoas que estão na aldeia raramente na cidade, não são todo mundo que fala português. Então, o tempo de quem está na aldeia é outro, por mais que se tenha, algumas aldeias tenham televisão, energia, algumas aldeias têm internet, não significa que a percepção, a gente sabe que nem sempre o conhecimento que se tem numa televisão, numa tela, é o mesmo de uma vivência, de estar vivendo todo dia com aquela sociedade. Então, sim, é complexo. Eu acredito que existe, mas não se é debatido. Seu microfone, Thaís. Thaís. Desculpem. Eu vou acrescentar um pouco aqui, apontando já para um lugar que é, antes de lançar as últimas perguntas aqui, que é para temas que vão aparecer. Tem uma pensadora africana, a Oyoronke Oyeyumi, que ela diz o seguinte, que essa lente de gênero e de raça, ela é ocidental. Então, talvez a gente tenha que realmente raciocinar que nossas categorias para pensar a humanidade talvez sirvam para esse mundo ocidental, talvez não sirvam para outras culturas, não é? Eu acho que é muito importante, tanto que a dimensão filosófica, a dimensão do corpo, né, do respeito ao corpo que a Sandra traz, quanto as questões éticas que são colocadas aí pela Cicinã, que apontam para as diferenças salutares de entendimento de sociedades que não se pensam a partir dessas lentes e desses valores que a gente está acostumado a pensar na cultura ocidental, a partir da cultura ocidental. E acho que tem uma série de questões aqui, todas relacionadas aí, perguntando as duas, né? Esse lugar de trânsito, de viver entre dois mundos, como é que de vocês falarem um pouco mais sobre isso, né? Tem uma pergunta da Michele, que ela diz, as questões são sempre relacionadas às vivências fora da aldeia ou também são transformações internas dos convívios, né? Essa ideia de que uma tradição, como é que afeta também a comunidade, né? Ou um povo, quando você vive fora, esse lugar que a Sandra chamou de ponte, que a Cicinã usou a palavra entre, estar entre mundos, né? Se nesse lugar acadêmico, de mulher, de liderança, as mudanças na visão e vivência dela que ocorreram em contrafluxo com os costumes de sua identidade tradicional. Ou seja, todas essas perguntas dizem respeito a esse lugar que vocês, as duas ocupam, de estarem entre, não é? E como é que vocês veem tanto o lugar de vocês nesse outro mundo, que não é o mundo de origem dos povos a que vocês pertencem, como também com o que vocês trazem para dentro, né, dessas comunidades tradicionais. Pode falar, Sandra? Pode começar?
Olha, engraçado, eu chegando na universidade e eu acho que a importância, quando a gente vem para a universidade, eu sempre costumo dizer assim, ou para a universidade ou para fora, quando a gente vem da aldeia para fora, pelo menos estou falando de mim, e a maioria dos parentes também que eu percebo, já vem na universidade, chega na universidade, independente se é na graduação ou na pós, já chega com um instrumento formado do que eles querem falar, do que eles querem, o que eles querem defender, né? Então, eu acho que isso, para mim, é um ponto positivo, que todos nós sempre já viemos com alguns instrumentos já formado do que a gente quer, de que tipo de nosso elemento que a gente quer usar, esse nosso instrumento, né, para se tornar aquilo que a gente traz da aldeia para a universidade, ou seja, o que a gente carrega no nosso corpo, né? Isso, como eu falei, para mim, Sandra, eu vejo que é um ponto positivo. O que é diferente, que eu vejo que há uma discussão também dentro da própria comunidade, ou seja, na própria universidade, é que quando eu sou Guarani, eu vou falar de Guarani. Eu não vou falar de Xamã, que é diferente do Juruá. O Juruá chega e escolhe com quem vai pesquisar. Eu não sei fazer isso. E a maioria dos parentes chega e fala, eu vou pesquisar Cangangue, eu vou pesquisar Guarani, quem é Guarani vai pesquisar Guarani. E eu acho que essa tentativa de traduzir, né? Porque a gente já sabe, como eu falei no começo, a gente já sabe o que o Juruá pensa e fala sobre nós, o que eles pensam sobre nós. Entende que a gente é isso, a gente é aquilo, independente de ser bom ou ruim, a gente já sabe o que eles pensam sobre nós. Então, com a tentativa de a gente traduzir esse nosso modo de pensar para que a gente, de fato, seja democrático, seria, a gente traz isso para o Juruá, para que a gente faça esse encontro de diálogo mesmo. Porque o que eu estou fazendo isso, por exemplo, no MASP, né, quando eu fui chamada, falaram para mim, e aí, o que você vai fazer? Eu falei assim, o que você vai apresentar no museu? A maioria existe essa pergunta. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer ainda não sei, mas eu vou pensar o que eu vou fazer. Primeiro, que eu não vou falar sobre 305 etnias e fora aqueles parentes que eu falei no começo, que estão na cidade, sobre essa especificidade de todo mundo. Eu não tenho condições nenhuma de falar sobre isso. E agora eu posso falar do que é a nossa luta maior, o que nós une enquanto indígena. Aí eu sei. Por quê? Porque eu sei, porque eu escuto, eu participo. Então, a maioria, eu sei o que pensa, o que é o nosso povo indígena. Todos pensam sobre essa... o que eles falam, né? A maioria fala, o que depende. Isso eu sei. Claro que eu não vou contemplar assim, especificamente, claro que não, mas eu sei. Porque a gente faz hoje, enquanto acadêmica, eu faço o seguinte, como eu falei no começo, eu quando estava na aldeia, eu não enxergava certas coisas que eram importantes para mim, para a aldeia, para nosso povo guarani, ou seja, para a comunidade guarani local. Hoje, aí eu saí da aldeia, hoje como se eu olhasse para dentro, de fora para dentro. Aí eu começo a enxergar aquilo que é importante para nós e aquilo que não é importante. E por isso que quando eu chego na aldeia, eu às vezes provoco algumas coisas que eu acho que aquilo ali não é importante para nós. Porque eu achava que isso era importante, é boa para mim, mas agora, depois que eu cheguei aqui, eu consegui enxergar que aquilo não é importante. Então, a gente começa a discutir, por exemplo, sobre a relação das mulheres, né? Que eu também falo um pouco sobre as mulheres, estou falando das mulheres de Guarani, e aí eu começo a questionar isso próprios parentes. Mas eu não estou questionando aqui fora, estou questionando lá. Agora eu consigo questionar e eu consigo também criar uma estratégia de falar com eles.
o que é importante, e isso, por que isso não é legal, e que isso pode ferir a nossa dignidade enquanto Guarani. E ele sabe muito bem disso. Então, eu tenho, às vezes, eu apresento certo desconforto também para eles, mas isso, eles não tornam isso como uma coisa ruim, e sim para eles se aproximar e dialogar comigo. Então, eu acho que por nós ser mulher, Guarani principalmente, tem essa ideia de que as mulheres que aconselham, né? Então nós temos essa ideia de que as mulheres que aconselham, né? Então por isso que acho que nesse sentido eu levo vantagem, porque eles já sabem que as mulheres que aconselham, por mais que ele tenha um pouco de desconforto, se sente um pouco meio incomodado comigo, mas eles conseguem dialogar comigo. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu não sei se eu respondi. Sim, acho que sim. E aí, como eu falei, o que é importante para mim, eu acho que o que eu trago para a universidade, na verdade, eu questiono isso exatamente, que eu não falo de gênero, não falo sobre gênero especificamente, mas eu falo a partir da minha perspectiva enquanto para mim. Por exemplo, quando se discute sobre o machismo, eu já escutei vários falar, mas você fala sobre mulheres, porque a mulher é assim, que o homem é assim. Aí eu falei, olha, eu não sei, eu vou falar do meu ponto de vista. Eu não estou dizendo que eu sou pior, eu estou falando que esse é o meu jeito de pensar. O que pode a gente juntar com esse todos, né? O que é importante para todos, né? Eu acho que é importante discutir, pensar. Aí, o que acontece? Aí, existe machismo na aldeia? Eu não sei. A única coisa que eu sei dizer é o seguinte, quando comecei a trabalhar, eu estava grávida. Aí os caciques foram lá e falaram para a empresa, ela quer trabalhar, a gente escolheu para ela trabalhar. E aí o sistema não queria me contratar porque eu estava grávida. Mas para os caciques, ou seja, para a comunidade, quem foi comigo para poder brigar para ser contratado foram os homens, foram os caciques. Aí eu fui contratado, trabalhei, tá? Aí depois nasceu a criança e aí eu tinha que ficar de resguardo, essas coisas todas, não queria me contratar porque estava grávida. Aí outra coisa, na aldeia eu trabalhei dando aula, meu filho no meu colo. Meu filho cresceu na sala de aula com outras crianças, com meus alunos, inclusive. Isso não é problema para a gente. Agora, quando você sai fora, isso é problema. Aí o que acontece? Então, o machismo, no meu ponto de vista, Guarani, eu estou falando, eu vejo que o sistema é super machista, porque você não vê a mulher sangrando, você não se fala ali que mulher que sangra, você não fala que a mulher sangra. Eu já vi muita gente falando, a gente aqui, imagina, você chega para o professor, como minhas alunas chegam e falam para mim, tanto para o professor masculino, o Mauro, que trabalhou comigo, o Mauro Guarani, muitas vezes ele liberou a aluna porque estava menstruada. Imagina aqui na cidade, você chega e fala, estou menstruada, professor, por isso eu não vim na aula. Isso não existe. Então, às vezes eu fico um pouco indignada com isso, porque parece que a gente quer buscar, procurar onde está o machismo. Para mim, machismo real, assim, super poderoso, está ali no sistema. Por quê? Porque todas as coisas que o próprio sistema arquitetou para os homens e para os homens brancos. Né? Esse sistema é feito por homem branco, por homem, e não pensa nas mulheres. Por isso que você já viu vários creches em torno das universidades, por exemplo? Não existe. Agora, se fosse eu, Guarani, eu pensaria isso. Pensaria que as mães estão também ali. Isso não significa que a gente vai esquecer das outras, ou seja, dos outros, né? Ou aqueles que não querem ter filho, mas a gente minimamente tem que garantir o corpo feminino naquele espaço, que nunca existiu até hoje. Eu acho que, pelo menos, eu penso assim, porque eu falo sempre quando algo que vem no questionamento sobre o machismo, eu não sei falar até hoje sobre o machismo nesse sentido, em outros aspectos, né? Uhum. É isso. Obrigada, Sandra.
Ciciná, sobre esse lugar de estar entre. Eu vou acrescentar aqui uma coisa, a gente está chegando ao nosso fim, tem algumas perguntas que realmente não foram possíveis de serem feitas hoje, né? A conversa é muito rica e acho que a gente poderia desdobrar em muitos e muitos outros temas, mas eu vou então passar a palavra para Ciciná e pedir a ela, tem uma pergunta que foi a primeira que chegou também, que ela fala sobre esse trânsito entre culturas e diversidade dentro de um mesmo povo, e essa questão da pandemia, que a Sandra trouxe aí uma imagem muito bela, né, sobre essa questão da pandemia. Como se dá a articulação entre os povos indígenas nessa circunstância da pandemia? Como tem se dado? O mundo online tem ajudado essa articulação? Como é que a pandemia tem afetado? A gente sabe que de modo violento, né, muitas comunidades, mas do ponto de vista da articulação, você como uma liderança feminina, política importante, como é que você vê aí a presença da virtualidade, se de alguma forma contribui, né, tem contribuído para articular melhor? Bem, assim, eu particularmente, só vou um pouco do final, né? Quando se fala assim de liderança, eu particularmente eu não me considero uma liderança, porque eu costumo, mas eu me considero uma referência entre tantas, né? Eu costumo dizer que somos tantas, somos diversas, né? E eu acredito que eu sou uma referência dentro do meu povo, mas eu não me considero uma liderança dentro do meu povo, porque eu não, assim, para mim uma liderança é uma pessoa que consegue de fato conseguir liderar todo um grupo. Eu não estou falando grupo de amigos, né? Aqueles que estão próximos, mas conseguir mobilizar um grupo muito mais amplo em prol de um ideal, de uns objetivos. Então, por isso, eu não considero uma liderança, mas sim, de fato, uma referência, até porque algumas dessas lideranças, em alguns momentos, a gente conversa, troca ideias e busca também estratégias, né, para o nosso povo. Bem, mas eu acredito que essa questão da pandemia, né, diante de todas essas... já chegou os povos indígenas, né, acho que já é sabido por muitos de vocês, mas eu estava falando agora, como o mundo é online, a gente também está tendo que se adaptar nessa nova forma de mobilização, que é através das novas tecnologias de informação e comunicação. É positivo? Por um lado, eu vejo como positivo, porque a gente vê que a gente tem capacidade, sim, né, de poder aprender esse outro mecanismo, né, de comunicação e de informação, aprender com essas plataformas e como está dialogando. A gente não pode se reunir, mas qual é a melhor plataforma para a gente estar se reunindo, estar fazendo grupos de trabalho, enfim. Então, eu vejo isso também, eu vejo isso como positivo a partir do momento que isso agrega novos conhecimentos e novas estratégias para a gente. Mas eu também vejo como um desafio, porque, querendo ou não, eu particularmente eu me sinto como se fossem assim, os privilegiados, porque não são todas as aldeias que se tem uma boa qualidade de internet para poder fazer isso que a gente está fazendo agora. Então, assim, se toda aldeia tivesse uma boa qualidade de internet, como eu tenho aqui na cidade, eu poderia estar tranquilamente com a minha família, mais tempo com a minha família na aldeia e menos tempo aqui na cidade. Então, assim, como eu falo, querendo ou não, me sinto um espaço privilegiado, porque não são todas as referências ou as pessoas indígenas que atuam na questão da defesa dos direitos dos povos indígenas que conseguem manter uma vida fora da comunidade, porque todo mundo sabe, se você tem uma vida fora do seu espaço de convívio, de domínio, gera custos. Né? Então, assim, nesse sentido, eu me vejo como um dos poucos que acaba sendo, digamos que, privilegiada, não é privilegiada, a palavra privilegiada está errada. Eu acredito que a questão que está tendo a oportunidade, né, de estar nesses meios de canais.
mas eu acredito que sim, o movimento indígena tem conseguido, apesar de toda essa complexidade, o movimento indígena tem conseguido continuar super atuante e atento nas violações que estão acontecendo de direitos humanos, dos nossos direitos, seja em âmbito do governo, ou cada organizações e movimentos de Estado continuam atuando da maneira através de redes sociais. A PIB mesmo, a Articulação dos Povos Indígenas, fez o Abril de maneira online, então foi uma forma também, né, aqueles indígenas que estavam com a internet, que tinham, né, um instrumento para poder se comunicar, podiam estar participando. Então, assim, foi uma forma também da gente manter nós, enquanto povos indígenas, os aliados também, em comunhão. Então, assim, tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. Sim. Bom, gente, nós chegamos ao nosso pico de horário aí. Eu queria deixar aí, se vocês quiserem, as últimas palavras para a gente se despedir. Amanhã, já aproveito para convidar a todos e a todos, que amanhã nós entramos aí no pensamento africano, a partir de um encontro com o Tigana Santana e a Catiúcia Ribeiro, né? Estou errada no nome, não? Não, tá certo. Não estou certa. Enfim, agradecer muito a vocês, a Sandra e a Ticinana. E, enfim, agradecer a escuta, a toda a equipe, não vou nomear todo mundo, mas, enfim, que seguimos aí nesses encontros até o final de outubro. Se vocês quiserem as últimas palavras aí, Sandra, Cecina. Bem, eu só vou agradecer mais uma vez por essa oportunidade, Maria Thaís, a toda a equipe do SESC. Também agradecer a todos que participaram, né, acompanhando esse momento de diálogo. Peço desculpa, né, igual como a Maria Thaís, assim, o espaço é limitado, não dá assim, para responder todas as perguntas, mas eu acredito que o mais importante é saber, pelo menos na minha perspectiva, eu enquanto Cicinã, eu acredito que o mais importante, apesar de ter muitos anseios e dúvidas, é ver nós, eu acredito, eu como Sandra, sim, nós somos mulheres indígenas de determinado povo, mas não significa, igual eu falo, diante da diversidade, que todos os chavantes vão pensar dessa maneira. Mas claro que a nossa essência vai ser em comum. É por isso que quando a gente fala em questão de diversidades, a nossa diversidade também como povo, igual eu falei, né, ela é formada no processo essencial do nosso povo, de organização social, política e cultural, mas a gente também vai se moldando, não somente nessa questão coletiva do povo, mas também no coletivo externo, e a gente também vai se moldando como pessoa também. Então, assim, espero que possa ter, eu não sei se é angustiado, tirado dúvidas ou angustiado mais dúvidas, mas é a nossa diversidade da humanidade. Eu acredito que é por aí. Obrigada a todos. Obrigada. E a todos. Obrigada. Sandra? Eu também só quero agradecer e eu acredito que esse nosso discurso, apesar que é pouco, mas eu acho que é uma tentativa de a gente unir. E essa união, eu acho que a gente tem que pensar do que cada um se trata e o que apesar da diversidade, cada um tem a sua especificidade, mas é importante a gente pensar como humano e não humano, o que nós enquanto humano e não humano, né? O que nós une? E quando a gente trata sobre a questão os indígenas sempre falam sobre a questão da ancestralidade, quando se trata sobre a questão das terras, a relação com o território, a relação com a terra, isso significa, não é para a gente morar só, é para a gente aprender a conviver com a nossa terra, né? E a gente também, isso é uma forma de se educar para que a gente consiga ter um futuro melhor. E nós sabemos
que eu não estou dizendo que a gente sabe mais coisa, a nossa experiência pode contribuir, enquanto indígena, essa percepção de se relacionar com a terra. Eu acho que essa parte nós temos muito a contribuir com o mundo, com outras pessoas que não têm a mesma experiência. Não estou dizendo que os outros não têm essa percepção, mas, infelizmente, a cidade não possibilita para essa pessoa que mora na cidade, para que tenha essa experiência. E nós temos, enquanto quilombola, enquanto ribeirinho, enquanto indígena, tem uma percepção diferente de se relacionar com a terra, com o chão. É porque a gente, sem chão, a gente não vai ter nossa vida saudável, né? Porque o ar não vai ficar saudável para a gente respirar e pode sufocar a gente. Então, todos nós queremos ter saúde. Então, eu acho que a gente pode, independente da diversidade de pensamento, a gente pode se reunir e se unir por essa questão maior, que é a nossa vida. E o futuro, né, para as próximas gerações. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada. Tomi? Vamos lá. Bom, queria agradecer demais a Cicinã, a Sandra. Queria dizer a Sandra que não foi pouco, não foi muito, na realidade, que é até difícil imaginar como cabe tanta riqueza em tão pouco tempo aqui que tivemos para conversar. É incrível. Eu queria dizer a Cicinã que a mim pareceu o contrário, nada angustiante, quer dizer, eu acho que é uma conversa muito mais libertadora, inclusive porque é possível aprender sobre essa construção de pontes e eu até acho que é um aprendizado sobre o próprio vagabundear, né, nesse sentido de como construir pontes, como estar num lugar, como estar em outro lugar, como transitar. Isso me parece muito libertador, como já foi falado, inclusive, sobre como é libertador poder fazer esse trânsito. Então, agradecer muito mais uma vez, agradecer a Thaís, muito obrigado. Queria agradecer ao público também, o público presente, ainda que distante, por termos conseguido estar juntos e realizar esse encontro. Estarmos tão distantes e tão próximos, como a Sandra mesma falou. Queria agradecer aos nossos técnicos que, afinal, amarram esses fios aqui, que permitem isso acontecer. Queria agradecer, então, ao Aratã, a Karen, queria agradecer a equipe do Consolação, a Cíntia, que é da programação, coordenadora de programação, o Daniel, da comunicação, a Mariângela. Queria agradecer a equipe da Thaís, Jéssica, Maíra, e aos nossos intérpretes de Libras que estiveram aqui com a gente, o Wesley e o Thiago. Muito obrigado. O Wesley, que é dramaturgo, inclusive, que tem um texto belíssimo sobre um rapaz surdo que está vivendo um dilema, e quem não conhece o texto do Wesley pode perceber a qualidade de dramaturgia dele aqui na interpretação de Libras. Muito boa. Diga lá, eu só vou... Você quer falar alguma coisa antes de encerrar? Eu queria realmente só agradecer de novo e dizer, né, nós tivemos experiências muito fortes nas outras semanas com vários parentes aí que chegaram e que com suas falas potentes, chamadas, guerreiras. E aqui hoje a gente teve uma delicadeza, né, de tornar... isso que você fala, uma delicadeza muito grande. Eu agradeço a delicadeza com os quais vocês nos apresentaram tantos problemas a serem realmente acolhidos e viva a diversidade. Sim. E uma lição enorme sobre como lidar com os conflitos, né? Sobre como viver os conflitos, assim. Bom, então eu queria, para encerrar, só dizer, a Thaís já mencionou, amanhã a gente estará aqui de novo nesse canal, nesse horário, com o Tiganá Santana e com a Catiuxa Ribeiro, falando sobre cosmologias e cosmopercepções africanas.
Queria informar o público que a programação do CPT segue com diversas outras ações online, que a gente tem 4 cursos se iniciando nas próximas semanas, com inscrições abertas às terças-feiras, sempre às 14 horas. Hoje a gente abriu inscrições para um curso sobre ambiência sonora, que acontece junto ao Espaço de Tecnologias e Artes do SESC Consolação. A gente, na próxima terça-feira, vai abrir alguns cursos, inclusive um ateliê de dramaturgia com a Dione Carlos, que é um ateliê imersivo no final de semana, e depois a gente, a partir do dia 20, abre um novo módulo do curso Livre Corpo, focado na dança, com a Emily Sugai, e a partir de 22 de outubro, um curso de dramaturgia para podcasts, coordenado pelo Vinícius Calderoni. Mais informações vocês encontram nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, e os links para inscrições, já disse, sempre abrem-se às terças-feiras às 14 horas, na página sescsp.org.br/CPT-SESC. Mais uma vez, obrigado a todas e todos. Sigamos. Boa tarde. Boa tarde.